pessoal. Boa tarde a todos. Daremos início, então, agora a um bate-papo. Organizamos aqui no Hospital Moinhos de Vento uma conversa sobre liderança na inovação em saúde. Está aqui comigo hoje o Dr. Felipe Cabral, nosso gerente de saúde digital, Vitor Tadeu, nosso gerente de tecnologia da informação. E a nossa ideia é fazer realmente uma conversa a respeito de como é que estão as tendências, como é que está o mercado de saúde, como é que a gente está trabalhando inovação e a importância também da liderança nesse ambiente, né? Como é que instituições como o Hospital Moinhos de Vento, aí, com mais de 95 anos, conseguem fazer um ambiente que seja frutífero, produtivo, para gerar novas soluções, ser inovação aberta. Para começar, queria convidar o Vitor só para fazer uma breve apresentação e o Felipe também na sequência, e a gente já começa aí uma rodada de bate-papo e eu vou passando algumas perguntas. Vitor, por favor. Perfeito, obrigado, Melina. Bom, eu sou Vitor Ferreira, trabalho aqui no Hospital Moinhos de Vento desde 2012, sou administrador de formação e sou eclético, estou na minha terceira posição executiva aqui no Moinhos, na TI desde 2017, interagindo aqui com os colegas. Felipe. Vai lá, Filipão. Tudo bem, gente? Eu sou Felipe, sou médico, formado na UERJ, no Rio de Janeiro. Vim para cá, me formei em terapia intensiva pediátrica aqui no Rio Grande do Sul. Hoje atuo como gerente médico de saúde digital aqui no Hospital Moinhos de Vento. E eu sou Melina Chu, atuo como gerente de estratégia, inovação e marketing. Para quem não sabe, nós três atuamos aí como um trio, né, na inovação. A inovação, na nossa perspectiva, é uma abordagem transversal, ela não está situada numa área só. Então, a ideia de comitê e de conexão para nós faz muito sentido. Eu acho que para a gente começar, Vitor, de repente, nos traz um pouquinho do panorama, assim, como é que está a inovação em saúde, alguma questão mais de tendência. Tem muita gente falando também de saúde mental como o novo pretinho básico também da inovação. É isso mesmo, não é? Nos conta um pouquinho também, acho que é interessante a gente contextualizar a saúde e a inovação antes da gente ir para a liderança. Perfeito. Melina, o cenário de inovação na saúde, somente se a gente olhar um cenário breve, ele é um cenário bastante agitado, a gente tem muita disrupção na entrada, na porta. O que está acontecendo? A gente tem uma série de catalisadores que estão convergindo ao mesmo tempo, que trazem uma previsão breve de bastante discussão, né? Quando a gente olha o que vai acontecer num futuro breve do nosso ambiente, a gente tem aí, eu gosto de destacar, nós temos 4 itens que trazem uma visão bastante global de inovação. Quando a gente olha a questão do 5G, que vai nos trazer mais velocidade, menor latência e uma amplificação das conexões. Quando a gente olha o cenário da nuvem, cada vez mais poderosa, com ferramentas, com grandes players investindo. Quando a gente olha o cenário do mobile, com ferramentas muito poderosas, uma nova geração de apps que vai vir aproveitando exatamente todo esse potencial do 5G e do mobile. E quando a gente vê a evolução dos sensores que a gente tem, a previsão que a gente tem é que realmente aquilo que ainda não foi digitalizado será num espaço curto de tempo. E mesmo essas previsões são previsões sujeitas a tempestades, né? Quando a gente olha o nosso passado recente, olhando o passado um pouquinho para entender o que vai acontecer no futuro, a gente falhou miseravelmente nas previsões que a gente teve com a chegada de novas eras tecnológicas, né? Quando chegou o 3G, ninguém imaginou que o 3G fosse acabar com a indústria fonográfica. Quando chegou o 4G, ninguém imaginou que o streaming ia ter a força que teve. Por quê? Porque essas invenções, esse processo inventivo de dar novos usos para as tecnologias, ele só acontece quando a tecnologia amadurece, quando a tecnologia está disponível. Provavelmente nós vamos viver algo parecido com o 5G. Então, quando eu falo de emoção, é o seguinte, que tudo vai mudar muito rápido. Como mudou muito rápido para a indústria do telefone quando chegou o iPhone, como mudou muito rápido para a indústria do vinil quando chegou o 3G, como mudou muito rápido para a indústria do cinema quando entrou o streaming. E agora a gente está falando exatamente daquela parcela onde a saúde
se encontra muito confortável, que é aquele segmento mais tradicional, aquele segmento em que a gente tem um discurso do tipo, ah, não, mas aqui não vai mudar. Aqui o médico precisa tocar em mim, o médico precisa... Só que são meias verdades que vão cair com o amadurecimento das tecnologias. A primeira aconteceu agora, né? A gente ainda está respirando ela. Com a pandemia, veja, um ano antes da pandemia, o CFM tinha derrubado a telemedicina. Ironicamente, veio a pandemia e a gente teve que fazer o quê? Teve que recorrer à telemedicina para dar viabilidade para o serviço, né? Coisas desse tipo acontecerão com dispositivos médicos, com a inteligência na borda, que vai ser a grande possibilidade de trabalho que nós teremos com o amadurecimento desses itens que eu falei aqui. Com mais velocidade, com nuvem disponível, com o poder de processamento, podendo migrar para a nuvem, com os dispositivos apenas servindo como transbordo dessa tecnologia, a gente vai realmente começar a ver coisas que hoje são muito discurso, né? Inteligência artificial, machine learning, são praticamente apenas argumentos de venda ainda, né? Mas a gente vai ter realmente um derrame dessas situações no mercado a partir do amadurecimento dessas ferramentas que a gente tem. Acredito eu que muito rápido. E por que é muito rápido? Porque o que chega é tão mais robusto e tão melhor do que o que a gente tinha até então, que a adesão é imediata. De novo, os exemplos aí, né, do MP3, do Spotify, do streaming, do Uber, do iFood, essa automação digital, ela nos oferece um processo mais barato, mais democrático, com menos riscos e mais efetivo. E é esse cenário que vai apontar agora para tudo aquilo que ainda não foi digitalizado. Então, conforme essa tecnologia amadurece, a gente vai ver o nascimento de soluções que vão abordar exatamente esse tipo de situação, que até então está guardado numa caixinha confortável, conservadora, só esperando para ser absolutamente desrompido com o que vem chegando por aí. Isso vale... desculpa, só fechando. No início da tua pergunta, tu falou das especialidades médicas, né? Eu consigo destacar quem está fazendo o melhor uso da tecnologia hoje, que são aquelas especialidades que funcionam melhor com esse processo tecnológico que a gente tem hoje, que não é em tempo real ainda, que não tem sensores tão avançados. Mas a minha percepção é que a partir do momento que a gente rompe essa barreira de velocidade, latência, de conectividade, com mais dispositivos conectados e com a nuvem cada vez mais poderosa, eu imagino que todas as especialidades terão seus processos digitalizados e encontrarão maneiras de prestar o seu serviço aos pacientes. Isso tudo muito rápido. O grande desafio é adaptar. Estamos num ponto de inflexão, né? Ou num turning point, né? Por diversos aspectos, pelas questões tecnológicas, também pelas questões de comportamento, né? Da sociedade contemporânea, né? Estávamos os três aqui um pouco antes, né? De começar ao vivo, falando também sobre os aspectos internos, né? Como é que a gente maneja para também ser uma instituição atual e inovadora também para que os talentos queiram estar aqui conosco, né? É uma instituição reconhecida como várias outras, ela tem tradição, mas como é que a gente garante também que a gente esteja flexível, atual, com novas formas de se colocar, né? E nesse aspecto eu queria também escutar um pouquinho do Felipe, já entrando mais na temática aqui do nosso painel, qual é o papel da liderança nesse cenário todo, né? Como é que a gente pega esses aspectos aí? Eu tenho uma transição 5G, está ficando um mundo, em tese, mais eficaz, mais acesso, mais democrático, e como é que a liderança traduz isso para o nosso mundo interno? Como é que isso pode funcionar? Vocês falaram em mudança, rapidez, reter talento, flexibilidade, né? 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental, meu filho, por exemplo, ele vai ter uma profissão que não existe. Os analfabetos do século XXI não vão ser mais aqueles que não sabem ler ou escrever. Vão ser aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender. E os avanços da humanidade, eles não são de descobertas, são de descobertas aplicáveis, né? A primeira frase é do Fórum Econômico Mundial, a segunda é do Alvin Toffler, um
um futurista americano, escreveu um livro super legal, que é A Terceira Onda, e a terceira frase é do Bill Gates, que esse eu não preciso citar, né? Mas fato é que a gente fala muito no mundo VUCA hoje, né? Então a gente tem um mundo incerto, volátil, um futuro desconhecido pelo meu filho, por exemplo, até pela gente, complexo e desafiador, a gente tem que se modificar o tempo todo, e um mundo ambíguo, onde a gente tem que ter diversas soluções para um mesmo problema, mas que essas soluções sejam de fato aplicáveis, né? E a gente está aqui com a gerente estratégica, gerente de TI, e a gente fala, como é que a gente consegue conviver nesse mundo, né? Será que é com a tecnologia? Será que é a tecnologia que vai carregar todo esse movimento? E eu acho que a gente tem uma coisa em comum, né? Eu acho que não, né? A mudança vem na mudança de cultura, vem na mudança do mindset. E quando a gente fala da mudança do mindset, eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que citar é que a gente, quando começa a trabalhar com inovação, a gente tem que amar o problema, né? Porque muitas vezes a gente chega aqui com uma startup que ela apresenta uma solução para um problema que eu não tenho, né? Então é super importante a gente ter um problema para que a gente possa desenvolver soluções sobre um problema de fato real. Então quando vem um problema, a gente tem que amar um problema. Acho que esse é um dos principais pontos assim, para que a gente possa evoluir. E quando a gente vai encontrar soluções para o problema, a gente tem que entender que falhar faz parte. E isso é uma mega mudança de mindset, né? A gente entender que falhar, que o erro é quando a gente se aproxima mais do acerto. Então, eu vou repetir, quando a gente erra, a gente se aproxima mais do acerto. E se a gente entender isso, a gente consegue agir com mais agilidade, a gente consegue atuar com mais agilidade. E outro é focar muito nas suas qualidades, nas características positivas. Tem uma psicóloga americana que eu gosto muito, que é a Carol Dweck, que ela fala sobre mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Não sei se vocês já viram falar, mas senão vocês colocam, ela tem uns TEDs bem legais. E a mentalidade fixa é aquela pessoa que ela acha que as qualidades e limitações dela são permanentes, elas não podem ser aprimoradas, né? Então ela tenta preservar a sua autoimagem. Tinha um amigo meu, na época do colégio, que ele era super inteligente, a gente estava se inscrevendo nas Olimpíadas de Matemática, e ele não quis se inscrever. Aí, por que esse cara não quer se inscrever se ele é o melhor? Na verdade, esse cara não queria botar a inteligência dele à prova dos outros, né? Ele já estava confortável que ele era o cara melhor, então ele não queria botar a sua inteligência à prova, né? Ele não tinha mentalidade de crescimento, tinha mentalidade fixa. Quando a gente fala em mentalidade de crescimento, a gente fala em pessoas que acreditam que elas podem se desenvolver, têm o potencial de evoluir. As competências e habilidades dela conseguem se desenvolver. Então, a doutora Carol Dweck, ela conta uma história que ela, num colégio em Chicago, se não me engano, os alunos tinham que ser aprovados em determinada disciplina para no final do ano eles terem a aprovação final, né, o grade final lá. E quando eles não eram aprovados, tiravam uma nota insuficiente em alguma disciplina, eles recebiam uma graduação, not yet, ainda não. Então ela falou assim, pô, fantástico, né? Isso ainda não te dá uma perspectiva de crescimento. Você não conseguiu agora, mas você vai conseguir, né? A tua curva, isso é uma curva de aprendizado. Então ela fala sobre the power of not yet. E aí ela fez um estudo com crianças de 10 anos de idade e que ela deu um problema para essas crianças um pouco maior do que a capacidade delas de se desenvolver, de atuar naquele problema. Metade vibraram com aquilo, metade falaram assim, pô, adoro um desafio, que legal. A outra metade foi assim, pô, isso aqui é trágico, catastrófico, né? Então, essa outra metade, a mentalidade fixa, ela abandonou o poder do ainda e se agarrou na tirania do agora, né? Então, eu quero resolver isso agora, né? E como é que, então, o que eu penso para a gente desenvolver essa mentalidade de inovação, essa mentalidade de crescimento na atuação nossa? A primeira forma é colaborativa, né, com a colaboração. Eu acho que o ambiente colaborativo, acho que é um dos maiores superpoderes do ser humano é conseguir colaborar, né? Então, o ambiente colaborativo, ele facilita com que a gente tenha essa mudança de mindset, essa mentalidade de crescimento. A outra é o propósito, né? A gente tem um propósito e a gente atuar nesse propósito faz com que a gente consiga saber o caminho que a gente está indo, né? Então, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo. O Google tem um propósito, que é organizar as informações do mundo. É um propósito transformador e massivo. Todo mundo sabe o que o Google quer fazer. Então, acho que depois da colaboração, o propósito é uma das características fundamentais. Uma outra skill importante para a gente fazer essa liderança é a empatia. Acredito que a gente entender o que motiva o outro faz parte da gente criar esse ambiente de crescimento, né? Então tem um livro muito bacana do Daniel Pink, não sei se vocês já leram, que é a Motivação 3.0, que ele fala sobre as características principais para as pessoas se motivarem, que uma é autonomia, né? Todo mundo gosta de controlar a própria vida, outra é excelência, todo mundo gosta de viver num ambiente excelente. A gente teve uma palestra semana passada, né, que a gente escutou que a excelência é um hábito.
A gente tem que repetir as ações durante muito tempo, excelente, para que a gente seja excelente. Então, a excelência é um hábito. E o propósito, como eu falei, né? Então, autonomia, excelência e o propósito. A gente ter vontade de fazer uma coisa maior do que a gente mesmo, né? E a última característica que eu vou trazer, tem outras, mas é a comunicação, é o poder de você se comunicar. Não adianta você ter isso tudo e trabalhar na inovação se você não consegue se comunicar. Então você tem que montar argumentos para convencer as pessoas a saírem da zona de conforto. Então quando eu falo em montar argumentos, eu não posso falar com o meu superintendente médico da mesma maneira que eu falo com o meu superintendente financeiro, que por sinal é o meu CEO. Então assim, cada um tem que montar um argumento diferente para ter um convencimento diferente do mesmo tema, né? E a outra é disseminar conhecimento, né? Você, na forma de como você se comunica, você bem, você dissemina o seu conhecimento. Então, para finalizar, eu pesquisei aqui duas pesquisas, eu olhei aqui duas pesquisas, uma da Deloitte, que ela fala as tendências globais do capital humano de 2019, e ela traz que as tendências globais são propósito e significado, crescimento e motivação, colaboração e desenvolvimento. E a BEM publicou agora, no final do ano passado, no meio do ano passado, lições da pandemia, que fala que as competências de profissional de saúde do futuro vão ser flexibilidade para necessidades do mercado, colaboração, disseminação do conhecimento e lifelong learning. Lifelong learning nada mais é do que the power of the not yet. Então, eu acho que complementei aí com as 5 características que eu acho fundamental para a gente trabalhar em inovação. Muito bacana, obrigada, Felipe. A gente está aqui falando do Mudo VUCA, de colaboração, de flexibilidade, não se apaixonar pela ideia, se apaixonar pelo problema, tem tudo uma questão de modelo mental, né, de comportamento, no final das contas, nossa, no dia a dia. Eu estou dando uma espiada aqui nas perguntas que estão chegando aqui online, e a dúvida tá bem bacana, até fora do hospital, tá um 5G, vocês estão integrando isso, buscando novos comportamentos, mas na prática mesmo, como é que é implementar inovação numa instituição de saúde? Quem é que se arrisca aí a começar a resposta e o outro finaliza? Me ajudem. A prática não é tão romântica quanto a teoria, né, meu? Na verdade, quando a gente fala dos desafios, eu acho que a tecnologia é o menor dos desafios. A tecnologia, normalmente a tecnologia ela já está pronta muito tempo antes de nós começarmos a dar uma utilização prática para ela. O exemplo da telemedicina aí na pandemia foi um deles, né? Eu conheço gente que praticava a telemedicina lá na Escola Paulista de Medicina na década de 90, com internet de escada ainda. Então, a tecnologia já está pronta. A gente tem tecnologia para fazer muito mais do que o que a gente faz. O problema é o apego. O problema é como a gente fica apegado a modelos ultrapassados já em relação ao patamar tecnológico em que a gente está, né? E quando o Felipe falou agora em flexibilidade, em lifelong learning, eu acho que é isso mesmo. Acho que o grande exercício é o exercício de desapegar, né, e de conseguir se movimentar rápido, com coerência, e fazer um bom uso das tecnologias que você tem na mão. Porque se você não conseguir fazer um bom uso das tecnologias no momento atual, cara, tem uma má notícia para o futuro, porque só vai acelerar, só vai ficar mais agressivo, mais violento, e cada dia que você perde abraçado num modelo conservador de processo, é um dia que vai ser muito difícil de recuperar frente à concorrência. Então, quando a gente fala desses desafios, a gente está falando basicamente dos desafios estruturais, esses sim são muito complexos. Quando a gente fala do 5G, por exemplo, ontem, participando coincidentemente com o Felipe aí de uma live, né, veio uma informação para a mesa assim, de que apenas 10 cidades brasileiras estão preparadas para receber o 5G. Puxa, isso é uma bigorna caindo na cabeça, né? Porque demanda um nível de investimento, demanda um preparo técnico que eu não sei precisar em quanto tempo a gente vence esse desafio. Então é aquilo que foge das tuas mãos. Você vê a tecnologia chegando, madura, funcionando em 500 cidades pelo mundo, e você não sabe quando que ela vai estar funcional aqui no país, por conta dos nossos problemas estruturais. Então, problemas estruturais, sim, demandam investimento, demandam tempo de instalação, são complexos. Além disso, você tem os problemas que são os problemas culturais, né? Que é justamente esse mindset de, mas eu não quero mudar a forma como eu trabalho. E que esse também é terrível, né? Porque esse derruba, esse muitas vezes condena tecnologias que são extremamente valiosas, mas porque eu simplesmente não quero adotar, porque eu não quero mudar o jeito que eu trabalho.
isso atrasa o desenvolvimento tecnológico, né? Isso faz com que a gente tenha que ter fatores nos empurrando, o exemplo da pandemia de novo, o exemplo agora, exemplo ruim, né? Mas que a guerra da Ucrânia, por exemplo, está fazendo toda a Europa repensar sua matriz energética, né? E a partir do momento que você coloca em uso as tecnologias que já estão maduras, surgem as invenções, surgem aquelas coisas que até aquele momento ninguém tinha pensado, aquela aplicação que realmente muda o status quo, né? Então, nós estamos, quando eu digo que a gente vive um momento especial, é que a gente nunca viveu um momento como a gente vive hoje, com tantas gerações dividindo espaço de trabalho, com tanto poder de comunicação, com tanto poder de informação, com tanto poder de processamento, e se nós estamos fazendo bom uso disso ou não, não sei dizer, né? Porque o mesmo potencial que a tecnologia e a evolução tem para fazer coisas boas, ela também tem para fazer umas porcarias, né? Então, eu acho que tem que ser uma discussão constante, o uso que nós estamos fazendo, quanto que a gente ainda valoriza uma reserva de mercado, quanto que a gente ainda cede a um comportamento conservador que não se justifica mais. Isso é dia a dia, isso é discussão, reunião toda semana, tentando discutir e descobrir se a gente está fazendo as coisas da melhor maneira, né? Felipe. Eu acho que o Vitor deixou pouca coisa para mim, né? Ele falou muita coisa. Mas é um desafio diário você implantar inovação e você trabalhar com inovação, né? Eu acho que eu falei um pouco de empatia, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma compreensão de que sair da zona de conforto nem sempre é fácil para todo mundo, né? E que nem sempre todas as pessoas são aqueles que se adaptam à tecnologia rapidamente, vão querer experimentar a tecnologia rapidamente, né? Tem gente que só experimenta ela lá atrás, depois está todo mundo usando. Tem gente só que foi comprar o primeiro iPhone e depois saiu do iPhone 10. Então, assim, isso a gente tem que entender, a gente tem que ser compreensivo que, e se a gente não tiver essa resiliência e for afobado e ansioso no sentido de que todo mundo vai ter que acreditar aquilo, a gente não vence. A telemedicina foi assim, a gente começou a fazer desde 2016, né? O Vitor falou aí que a gente teve, que o CFM aceitou, não aceitou, a gente fez o projeto de pesquisa e a gente tomou alguns embates, a gente lutou aí durante alguns anos com o projeto de pesquisa nosso, por óbvio, fazendo tudo correto, mas correndo o risco de ser criticado. E a gente não desmotivou e seguiu assim, porque a gente sabe que o processo de inovação é assim, não é todo mundo que vai aceitar no início, né? Eu lembro uma reunião que eu estava com o secretário do Estado e a gente estava falando sobre um projeto nosso de telemedicina e o pessoal estava reclamando do projeto e aí o secretário do Estado falou assim, olha, o trem está passando, você vai tentar segurar o trem, não vai dar muito certo, se joga dentro dele e vai. Então, assim, é isso, você não consegue travar a inovação, ela vai acontecer, então só tem que ter tranquilidade e resiliência de que isso vai acontecer. Mas eu acho que você tem também que trabalhar com quick win, sabe? Eu acho que a gente tem que ter pequenas vitórias, até para você não se desmotivar, pelo menos eu, até para não se desmotivar e para você trazer mais agregados a essa tua luta, porque senão você luta sozinho. Então, quando você consegue ter quick wins, você consegue conectar e trazer mais pessoas. Então, aqui dentro a gente vai, por exemplo, numa área, vai na cardio, vai na neuro, a gente tem quick win aqui, tem quick win ali, vai na procto. Então, a gente vai ganhando adeptos, a gente vai crescendo o nosso time com isso, né? Não tentar com a tecnologia ou com a inovação abarcar e abraçar todo mundo, né? Porque você não vai conseguir, então é melhor você ir aos pouquinhos com quick wins, quanto mais tua meta está ali na frente, só que você vai perseguindo ela aos poucos e não se desmotivando quando isso não acontece, né? E o médico, principalmente na área da saúde, o médico é um profissional que ele estuda muito medicamentos, estuda muito diagnóstico, né? E ele acaba não tendo tempo de estudar mais as outras coisas que estão em volta dele. Mas quando você traz essas tecnologias e mostra na prática como elas funcionam para melhorar a qualidade do paciente, para melhorar o desfecho do paciente, a gente teve um projeto nosso aqui da telemedicina que a gente diminui 50% a mortalidade em UTI pediátrica só com tecnologia leve, passando round. A gente tem diversas publicações de que a jornada digital do paciente oncológico melhora desfecho, melhora a qualidade de vida, reduz mortalidade, melhora intercorrências. Então, assim, quando você vai mostrando isso para o médico, trazendo no dia a dia dele como é que ele pode usar isso, aí ele vai se adaptando, ele vai sair da zona de conforto dele e ele vai
abraçando a inovação e a tecnologia. É claro que o Vitor falou, né? É claro que a pandemia acelerou muito o processo, né? Muito o processo. Porque na pandemia a gente se viu em um ambiente que os pacientes crônicos não podiam sair de casa, ninguém, na verdade. O paciente não chegava no médico, e como é que ele trata esse paciente, como é que ele cura esse paciente, como é que ele dá conforto para esse paciente. Começou a se experimentar a telemedicina, e isso fez com que a gente crescesse em exponencial, e agora todo mundo experimentou, a grande maioria gostou, não teve grandes intercorrências, e é uma solução que vai continuar agora. Passou o projeto de lei pelo Senado, vai passar pela Câmara, se Deus quiser, e a gente vai ter a telemedicina aí legalizada da forma que ela deve ser no país. Então, eu acho que é isso, sabe? O principal é ser resiliente e aos pouquinhos com pequenas vitórias. Falando de vocês dois, está vindo também essa questão de alguns aspectos de step, né? Eu tenho que ser resiliente para eu passar por todas as etapas, sejam questões legais em telemedicina, seja dentro de uma equipe interna, né? Então, eu vou amadurecendo como grupo, uns vão estar mais na frente, outros vão estar mais atrás. Tem metodologia que muita empresa está usando aí de changing, né? De gestão da mudança, ou transformação cultural, como quiserem chamar, para tentar deixar a instituição mais pronta possível para que se possa criar esses ambientes, né? E eu vejo uma discussão em vários fóruns de inovação que eu acho que é interessante trazer para cá. Vou começar um processo de inovação, eu vou por um caminho de open innovation ou vou por empreendedorismo? Vocês entendem que é um versus o outro? É um depois o outro? Ou depende de cada situação? Queria também que vocês trouxessem um pouquinho a perspectiva de vocês, que essa é uma discussão importante assim, no mundo da saúde e também no mundo corporativo, dada a sua complexidade. Não acho que são excludentes, não, Melina. Eu acho que tu respondeu no final. Eu acho que depende da situação. Eu acho que nessa análise de cenários, a gente tem cenários convergindo simultaneamente e que são complexos. Você não tem uma solução única e simples que você aplica para todas as situações. Eu acho que a gente tem, na medida do possível, que personalizar, individualizar cada análise, e não necessariamente o que vai funcionar melhor num cenário é a mesma solução que vai funcionar melhor no outro. O Felipe deu vários exemplos aqui da atuação e de como a casa, de como o Moinho se comportou, por exemplo, na gestão de uma tecnologia que impacta no trabalho médico. Mas quando a gente olha para o todo da instituição e o relacionamento dessa instituição com a sociedade, a gente percebe, por exemplo, que o nosso cliente, agora tirando um pouco o foco do nosso processo interno, né? A gente percebe que o nosso cliente, quando olha para a instituição e projeta suas expectativas, ele não faz a comparação de um hospital com outro hospital. Ele faz a comparação do hospital com o Cinemark, que hoje ele compra o ingresso e já chega lá e só pega a pipoca que ele já comprou, já pagou digitalmente, já fez tudo. Sem fila, ele entra, chega a 5 minutos do filme, não tem fila e tem o seu lugar reservado. Né? Ele faz a comparação com a farmácia, onde ele compra o medicamento e pede para entregar na casa dele ou passa lá para retirar. Então, nós estamos vendo os nossos serviços, e o hospital os hospitais são fábricas de serviços, né? São múltiplas atividades concorrendo entre si. Aí a gente percebe que existe um protecionismo maior nos processos. E aí eu concordo muito com o Felipe na questão dos quick wins, né? Da gente ir derrubando essa resistência com pequenas vitórias. Mas o fato é que tem uma questão tempo dependente que a gente tem que correr. Né? E aí eu volto no discurso anterior. O correr, nesse caso, ele também fica na dependência de evoluções que não são tão rápidas. Né? Por exemplo, a evolução estrutural, por exemplo, a resistência que as pessoas têm aos processos. Mas o nosso cliente, quem está comprando o serviço do hospital, não quer saber de nada disso. Quer que a gente evolua muito rapidamente e ofereça o mesmo nível de serviço que ele já consegue em outras verticais. Isso é um grande desafio. E aí, eu não estou falando só do serviço do médico, eu estou falando do serviço do médico, da recepção, da enfermagem, do fisioterapeuta, da nutrição, da limpeza. Eu estou falando de um nível de serviço superior que ele já experimenta em diversas camadas no consumo social que ele tem. Então, quando a gente fala de inovação para a área da saúde, quando eu falo de um ambiente mais complexo, eu falo porque a gente não está falando de uma vertical só. A gente está falando de várias verticais concorrendo para a prestação de um serviço, onde
o insumo é também o produto final, né? Que é o paciente. É sempre complicado. Muito bacana. Eu vou passar a palavra para o Felipe e já vou acrescentar um pouquinho. Se puder, Felipe, responder essa questão de intraempreendedorismo e Open Innovation, já contar um pouquinho também como é que a gente está fazendo no Atrium, acho que é interessante também para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Legal. O Open Innovation é quando você se abre, né, para a inovação do mundo externo, né? Alguém externo a você, ele se conecta a você de alguma forma para trazer processos, fluxos inovadores que você internamente não conseguiu de alguma maneira. E o empreendedorismo é você fazer isso dentro, né, da sua casa e você desenvolver ali, enfim, novos negócios, né, de dentro, pensamento de dentro de casa. Tem um case legal que é o da NASA, né? A NASA foi o primeiro case de Open Innovation do mundo, né? A NASA, que tem os maiores especialistas do mundo. Você imagina você trabalhando na NASA, a marra que deve ser, você trabalhando na NASA, e alguém falar assim, olha, vou fazer o seguinte, vou lançar um desafio aqui e vou ver se alguém externo consegue fazer o que vocês não estão conseguindo fazer internamente. Imagina o BAC, que foi há sei lá quantas décadas atrás, não lembro o ano, daqui a pouco alguém se puder buscar no Google aí. Então, assim, naquele ano foi super desafiador a NASA fazer isso, mas muitos dos problemas que eles tinham foram resolvidos por pessoas que não eram grandes especialistas. Até, se não me engano, foi um cara que era um cara aposentado, descobriu lá como é que fazia por uma coisa que os engenheiros da NASA não estavam conseguindo. Então, quando você se abre para você receber feedback, para você receber ideias de fora, é desafiador, porque internamente é difícil você aceitar isso. Mas a riqueza que pode vir daí é muito grande. A gente tem o quê? 4 mil, 5 mil colaboradores? Quantas pessoas tem no mundo que podem nos ajudar a resolver nossos problemas, né? Então, a partir daí já faz um pouco de sentido você ter você abrir para uma Open Innovation, não necessariamente se conectar com uma startup já pronta, mas talvez criar ideias para que a gente lançar problemas e aí receber ideias para a solução desses problemas. É claro que em muitas coisas estratégicas o intraempreendedorismo é super importante, né? A gente construir isso aqui dentro. Então a gente vem conversando. Eu deixei o Vitor falar primeiro, porque a gente tem a reunião semanal, a gente conversa muito sobre isso. Então a gente deixar aqui dentro, a gente desenvolver várias coisas que são estratégicas para a gente, ter a base do nosso conhecimento solidificado aqui e plugar com startups, por exemplo, ou com empresas externas, me parece fazer sentido. Então acho que os dois coexistem, né? Então, aqui o que a gente fez, a gente lançou um programa, a gente criou o Atrium, que é onde eu estou aqui atrás, ó, e a gente lançou um programa de aceleração ano passado, a gente teve 4 desafios, a gente acelerou 3 startups, processos ágeis automatizados, digitalização da jornada do paciente, educação e sustentabilidade. Então, desses 4 temas, né, 4 dores nossas, a gente chamou 3 startups, a gente trouxe elas aqui dentro num processo de 4 a 6 meses de aceleração, onde a gente submeteu essa startup ao mundo real do hospital, para a gente ver como é que ela se saía e se ela conseguia ajudar a gente a resolver esse problema, né? Então, a gente vem buscando, tanto com a conexão com startup, quanto conexão com grandes empresas, acho que o pessoal da Johnson deve estar assistindo a gente, se conectou com a gente, Novartis, Roche, enfim, todas as empresas se conectaram com a gente para que a gente desenvolvesse soluções, ideias, criasse jornadas e que a gente pudesse evoluir em conjunto. E o terceiro braço nosso é o braço de inovação interna, que a gente não conseguiu desenvolver tanto, mas que a gente quer que os nossos colaboradores tenham ideias e que isso vire negócios para a gente junto com eles, né? Então são 3 braços: startup, grandes empresas e o empreendedorismo. Então, rapidamente, porque eu acho que a gente está terminando o tempo já, assim que a gente começou a trabalhar com isso desde o lançamento do Atrium, que foi, se não me engano, maio do ano passado, mas ainda não lembro. Março do ano passado, já fizemos um aninho. Mas, assim, realmente, o bate-papo tá bom, mas estamos chegando nos minutos finais, né? A organização está aqui nos colocando. Eu acho que cabe bem a gente fazer um fechamento e, de repente, Vitor, para respeitar a ordem que a gente estabeleceu na live aqui, eu vou começar pelo Vitor, pedindo para que dê as palavras finais aí nessa perspectiva de liderança, inovação e saúde. Quais são os aspectos ou recomendações que tu deixa aí para a turma que está nos assistindo? Mel, eu acho que o principal pensamento que a gente tem, e aí eu vou repetir algo que o Felipe falou lá no começo, é abraçar os problemas, amar os problemas que a gente tem, porque para todo lado que você olha tem uma oportunidade de melhoria, tem uma tecnologia que pode ser melhor aplicada,
e a partir do momento que a gente faz a aplicação inteligente do nosso parque tecnológico, dos recursos que a gente tem, começam a brotar novas ideias, começam a brotar novos processos e a gente consegue dar um nível de produtividade mais elevado. Nível de produtividade mais elevado num hospital significa salvar mais vidas, significa privilegiar as pessoas. Então, para quem está nesse segmento, é mandatório que a gente tenha essa visão de abraçar os problemas, de realmente varar os nossos dias aí, tentando resolver situações que acabam afligindo nossos profissionais e nossos clientes. Então, acho que a gente, a cada dia que passa, nós temos mais ferramentas, nós temos mais poder para derrubar os problemas que estão na nossa frente. Temos que fazer bom uso disso. Acho que esse é o recado final. Muito bom. Felipe? Eu acho que o Vitor falou em produtividade, né? Mas falou que a gente inova para trazer mais produtividade. Eu vou trazer um outro ângulo também, que eu acho que a gente só inova depois que a gente consegue fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que a gente começa a ser produtivo, né? Então, para quebrar um pouco essa ideia de que quem trabalha com inovação está ali parado sem fazer nada, só pensando em alguma coisa diferente, não, pelo contrário, você tem que fazer seu dever de casa, ser bastante produtivo, saber delegar para você conseguir ter um ambiente depois, algum momento de que você possa aí sim pensar em algo diferente, ser inovador, né? Então isso é super importante. E eu acho que eu falei muito em pensamentos positivos, né? Mentalidade de crescimento. Tem uma sequência de frases que eu gosto, que é cuidado com seus pensamentos, que eles se tornam palavras, cuidado com suas palavras, que elas se tornam ações, cuidado com suas ações, que elas se tornam hábitos, seus hábitos se tornam caráter, e o seu caráter molda o seu destino, né? Então eu acho que se a gente pensar nessa mentalidade de crescimento, a gente for positivo, a gente for empático, a gente pensar nessa cultura de transformação, de colaboração, a gente consegue criar ao redor de nós um mundo melhor, né? Isso não é piegas falar, não, é verdade. Eu ia falar um ecossistema, mas o meu chefe disse que não gosta mais de quem fala em ecossistema, então eu tô pulando essa frase agora. Mas enfim, a gente cria ao redor de nós. Quanto ecossistema cada um falou, hein? Tava marcando aqui. Ninguém falou nenhum, acho. Eu também estava prestando atenção, também não ouvi. Tava bacana aqui, tava passando em branco, todo mundo gabaritando. Eu não falei em ecossistema, mas estou vendo aqui no nosso chat, tá lá, olha, boa tarde. Tecnologia aplicada em processos viciados é perda de tempo, foco e dinheiro. O desafio é reestruturar e limpar a área para o novo. Deixa eu fazer meu merchan, que foi meu chefe que falou isso, né? Por favor, doutor Evandro. Não, mas assim, o bate-papo é muito bacana, sempre muito bom, né? Essa conversa entre as áreas. Eu acho que a gente conseguiu versar um pouquinho sobre cada aspecto da instituição. Traduziu muito como a gente vem trabalhando no dia a dia, né? De uma forma mais integrada e transversal. E a brincadeira do ecossistema, uma brincadeira, mas não é, né? Assim, é tentar que a gente fale palavras que signifiquem, não aquelas palavras infladas, né? Que a gente coloca, ela fica bacana, fica bonita, mas se der uma apertadinha, ela logo se esvazia, né? Então, mas fora a brincadeira do ecossistema, eu acho que rede é importante. Vou falar do outro jeito para não pontuar negativamente aqui para o meu lado. Mas rede é importante, trabalhar, realmente trabalhar com startups, é uma rede interna nossa, é uma rede entre hierarquias, né, instituições grandes como o Ingevento, instituições na saúde, independente do tamanho, tendem a ser hierárquicas, né, por uma questão de tradição na forma de funcionar. Então, a visão de rede acho que pode nos facilitar, no sentido de que a gente pode quebrar alguns silos, seja lateralmente ou até hierarquicamente, a gente conseguir falar de forma mais transversal pode nos ajudar, né? E um aspecto também que vale muito compartilhar, que a gente fala de saúde, a gente já pensa em medicina, a gente tem aqui o Dr. Felipe com a saúde digital, mas um dos caminhos que a gente vê também como interessante de surfar aí nos primeiros passos é pensar em automatização, digitalização. Aí tem um trabalho do Vitor e de todo o time e do Evandro também, na superintendente, no sentido de ver assim, os gaps e as oportunidades no back-office, porque ali talvez eu não tenha alguma barreira direta que vai dar no primeiro momento no meu cliente final, no paciente, ou seja, um aluno, enfim, quem tiver nessa posição de cliente final, e eu consigo fazer muitas entregas. A gente tem bastante uma característica ainda de ver os processos
departamentalizados que nos gera desperdício, como o sistema de saúde, né? Sabemos todos disso. Então, uma dica aí que eu acho que vale a pena a gente trazer, e a gente, quando começou, também teve esse bate-papo, e a gente queria muito focar no core, né, na medicina, mas pensar em outros caminhos, na educação, enfim, acho que faz bastante sentido. E finalizo também agradecendo, em nome do Hospital Mãe de Vento, aí, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição em convidar para que venham visitar o Atrium, venham visitar aí as nossas unidades. A gente faz tour virtual, seja presencial. Então, agora, flexibilizando a pandemia, a gente está aberto aí para receber todo mundo. Obrigada a todos e uma boa tarde aí de atividades. Obrigado. Obrigada, tchau, gente. obrigado. Tchau, tchau.